Boa tarde. Boa tarde, Duda. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, os telespectadores da TV Prevê. Bom, hoje o assunto é saúde. E não precisa... Isso não é nenhuma crítica. Todo mundo sabe que a saúde vai mal no país inteiro, mas em Bauru vai muito mal, tá? Realmente, 2 anos já aí de administração municipal e ela não mudou nada, e se mudou foi para pior. É uma pena, embora a gente reconheça o esforço do secretário, um montão de coisa, mas a coisa... O que eu recebo de e-mail, o que a TV recebe de crítica, e às vezes até penalizando a gente, de falar pouco da saúde. E eu estamos aqui com o Moisés e com o Roque, 2 vereadores de posição, que mantêm sempre opiniões próprias, e ninguém melhor que os 2 para dar uma visão para você, telespectador. E logo na sequência trazer o Fernando Monte, trazer alguém do pessoal que move a saúde municipal para realmente rebater essas críticas que hoje está na mídia bauruense. O Moisés tem mostrado uma posição totalmente contrária à ideia de terceirizar o pronto atendimento em Bauru, Moisés. Coloca para o nosso telespectador qual é a sua posição em cima disso. O trabalho do atendimento de urgência e emergência na cidade cabe ao município. O município tem uma Secretaria de Saúde para gerenciar esse trabalho e tem feito ao longo do tempo. Nós não podemos simplesmente agora terceirizar um trabalho, transferir uma responsabilidade que é nossa. Nós precisamos melhorar e dinamizar o nosso sistema de trabalho por nós mesmos, por vários motivos. Primeiro, que na campanha eleitoral do prefeito, ele era totalmente contra toda e qualquer privatização. Segundo, é lógico que a privatização vai ficar mais cara para o município, porque se a empresa terceirizada pode contratar o médico, pagá-lo, e ele fica trabalhando na empresa, ela tem um lucro. Esse lucro pode ficar para o município. Então o município contrata o médico pelo mesmo valor que a empresa contrata, que está pagando e que o médico está ficando, e o médico trabalha para o município com a responsabilidade dele, do município e do médico no trabalho dele como um servidor do município da cidade de Bauru. Vai haver um problema seríssimo nessa terceirização, porque os nossos médicos continuarão com um salário e os médicos que virão com outro salário. É impossível dizer que os médicos vão receber a mesma coisa, uma vez que se fosse para receber a mesma coisa, eles trabalhariam para a prefeitura e não para uma empresa terceirizada. Até porque na prefeitura eles teriam todo um vínculo trabalhista, não é, que daria a eles uma certa garantia nesse momento e no futuro. Então, não é viável nós falarmos em terceirização, a não ser que fosse numa situação de emergência. O problema é que a situação da saúde é emergencial, mas nós temos a Prefeitura de Bauru trabalhando há 2 anos tentando resolver esse problema e, na verdade, só piorou. Desde que o atual governo começou a trabalhar com a saúde, não houve solução. Agora, nós vamos simplesmente terceirizar, resolver o problema da maneira mais fácil, pagando. É o dinheiro do contribuinte que está pagando, e nós vamos posar de que resolvemos o problema da saúde? Ora, com muito dinheiro, pagando, se resolve qualquer problema. A finalidade é gerenciar de forma a beneficiar os cofres públicos e dar o atendimento de saúde à população. Mas, Moisés, os mecanismos do funcionalismo público dificultam a agilidade em pagar mais e em dispensar. A terceirização aí não é um bem necessário, porque você vai pagar mais, mas também a hora que você tem pessoas que não funcionam e pelo corporativismo e pelo regimento você não pode mandar embora, você não vai conseguir ter uma saúde boa também. Não que eu seja a favor de terceirizar, só que você está batendo na tecla, se pagar mais, como pagar mais no público? Não tem jeito também de pagar mais. Tem, Duda. Tem vários projetos, várias ideias que surgiram ao longo desses Mas aí você vai pagar mais para quem não trabalha, e você também não pode se livrar de quem não trabalha.
mas a lei diz que a saúde é responsabilidade do município. O município tem que arcar com ela. Deixou de ser uma responsabilidade. O cara não cumpriu o contrato, você troca para quem você terceirizou, não é eterno isso aí. Isso, mas a responsabilidade e o envolvimento com o município, ele se torna muito pequeno, porque esses médicos contratados pela empresa, eles vêm no município dar o seu plantão e vai embora. O usuário que é atendido por um médico hoje, ele dificilmente terá um retorno com ele ou será atendido por ele novamente. Nós não podemos confundir que terceirizar não é privatizar. Quer dizer, o Prevê tem alguns serviços que são terceirizados em algumas das unidades nossas. Vigilância, limpeza, em unidades fora de Bauru. Quer dizer, a hora que a empresa não está boa, você troca. Você tira, né? Agora, privatizar é outra coisa. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas nós temos que entender que nós temos uma Secretaria de Saúde para cuidar da saúde de Bauru. Então nós fechamos a Secretaria de Saúde e deixamos a terceirização tomar conta de todo o trabalho da saúde de Bauru. Então é bastante complicado, nós temos um grupo de pessoas, alguns concursados, outros nomeados para fazer esse trabalho, e simplesmente transferir esse trabalho ou simplesmente pagar para que alguém faça esse trabalho que é responsabilidade de quem fez o concurso ou de quem foi nomeado, não me parece a melhor solução para o município. E simplesmente, depois de 2 anos de trabalho, resolver o problema pagando mais e achar que o problema está resolvido. E depois dessa terceirização, o que mais será terceirizado? Então é bastante complicado a gente dar início nesse sistema, nesse momento, só porque está difícil resolver. Tem muitas ideias que surgiram, já foram apresentadas ao secretário, que ele pode colocar em prática, e uma ideia, inclusive, seria refazer o plano de cargos e carreiras, que foi um erro, que foi uma lástima, que não deu certo, consertar esse plano. Já nós vamos entrar nesse plano de cargos aí. Ô Roque, como é que você vê essa terceirização? Em primeiro lugar, Duda, a terceirização, eu dei voto em separado na Comissão de Justiça, apontando a ilegalidade do processo, né, da terceirização. Tem decisões, inclusive no STF, um ADIM, que aponta para a irregularidade de serviços que são obrigação do município. De fato, algumas atividades podem ser terceirizadas. Nesse caso, eles admitem a terceirização, como você bem disse, de limpeza e vigilância. Agora, o problema da saúde em Bauru é muito mais complexo do que a discussão que nós estamos, ou que está sendo feita na cidade. Primeiro, essa crise das unidades de urgência e emergência representa a falência de um modelo que começou a ser destruído no final de 1988. Nós tivemos uma política de saúde muito bem definida aqui em Bauru, que atuava na prevenção, na programação da promoção à saúde, de 1982 a 1988. A partir daí, os sucessivos prefeitos investiram na medicina curativa. Nós não tivemos investimentos nas unidades básicas de saúde, não tivemos investimentos na rede e não tivemos investimento também nas unidades de urgência e emergência. A distorção é tão grande, por exemplo, que tem alguns números que são muito importantes. São feitos de 500 a 600 mil atendimentos pela Secretaria de Saúde do município. O PS deveria atender 160 mil anualmente, atende 380 mil. Então nós temos uma distorção. Enquanto houver investimentos e muita preocupação no tratamento da doença, não na promoção da saúde, esse quadro é irresolvível. Bauru tem, no orçamento de 2010, Rossi, se não me engano, não me falha a memória, nós tivemos um orçamento de 105 milhões de reais. Então nós temos que fazer investimentos maciços na recuperação e na promoção da saúde, recuperando as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento que estão sendo instaladas na cidade de Bauru. Se não houver um trabalho articulado com as UPAs, com as unidades básicas de tratamento de saúde e também com a implantação dos médicos da família, que recebem recursos direto do governo federal, nós não teremos políticas de promoção da saúde, nós teremos políticas de atendimento à doença. E atender doença custa caro, né? Agora, a crise do PS da Bela Vista poderia ter sido resolvida. De que forma? Existem médicos na rede municipal que atuam nas unidades básicas de urgência e emergência, que se disporiam a cumprir os plantões
de 12 horas na unidade do pronto-socorro da Bela Vista, desde que houvesse o compromisso do governo municipal em abrir um processo de discussão para reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários. E nessa reestruturação, nós não podemos ter um olhar só para o médico. Medicina e saúde não é feita só com médico, as equipes são equipes multidisciplinares. Infelizmente, na minha opinião, o secretário da Saúde, o executivo, optou por outro caminho. Nesse primeiro momento, privatizar o atendimento do PS via Fundação Uni e, ao mesmo tempo, propor a criação de uma fundação pública de direito privado para gerenciar unidades de urgência, médico da família, dentro de um consórcio municipal. Esse é um assunto extremamente polêmico, nós temos experiências muito ruins por todo esse país e também no estado de São Paulo, mas eu continuo defendendo a ideia de que é possível encontrar uma saída com os profissionais que existem hoje na Secretaria da Saúde, o prefeito assumindo o compromisso de abrir essa discussão de reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários da saúde, o mesmo problema que ele vai encontrar em relação à educação e vai encontrar em relação à administração, porque planos de cargos e carreiras, eles não são estanques. Você discute, implanta e vai fazendo as correções necessárias. Quantos médicos tem na saúde em Bauru? Hoje nós temos... Presta atenção, telespectador, a quantidade de médicos que tem. Hoje na Secretaria nós temos 178 médicos lotados na Secretaria. E quantos no pronto atendimento? No pronto atendimento, nas unidades de PS, 68 médicos. De fato, existe uma defasagem no quadro de médicos em todo o país, né? E é importante a gente dizer algumas coisas de maneira bem explicativa. Se você me permitir, eu vou dizer isso. Não é verdade que um médico aqui em Bauru ganhe menos do que um médico que trabalha em Pederneiras. Por que isso não é verdade? Não é. Hoje, se um médico, depois que o plano de cargos e salários foi aprovado, fizer concurso e entrar na prefeitura para trabalhar lá no pronto-socorro, unidade de urgência e emergência, ele entra com um salário inicial de R$4.000. Esse é o salário dele, R$4.000. Ele, por uma jornada de 24 horas semanais, ele pode ainda, na semana, fazer 2 plantões extras de 12 horas, recebendo R$600 por cada um desses plantões. Se realizar 8 plantões durante o mês, ele teria um vencimento, então, de R$8.800. Se esse valor é muito ou é pouco, é um outro debate. Se as condições de trabalho são ruins, se o equipamento é ruim, se as condições e as instalações são ruins, é um outro debate. Agora, lá em Pederneiras, quando os médicos vão lá dar plantão em Pederneiras, eles recebem um valor único e exclusivamente por aquele plantão. E todas as entidades sindicais representativas de médicos, inclusive a Federação Nacional dos Médicos, ela é rigorosamente contrária contra esse trabalho precarizado, porque esse é um trabalho por tarefa. Só que quem faz é o médico, viu, Duda? Não é mais o saqueiro lá do Porto de Santos, da ferrovia. Ele não recolhe previdência, ele não tem carreira. Dia 7 de abril, os médicos estão fazendo uma grande movimentação nacional por conta das condições de trabalho com os planos de saúde. E uma das reivindicações centrais dos médicos é a instituição de um plano de cargos, carreiras e salários. Essa também é a política defendida pelo Conselho Nacional de Saúde. Você tem um plano de cargos, carreiras e salários nacional, vinculado ao SUS, e os recursos não virem mais para os municípios. Os recursos serem pagos diretamente pela União, porque os municípios não têm como arcar, na maioria dos municípios, com os custos de pessoal. Moisés, por que o plano de cargos e salários não funcionou para resolver o problema da saúde em Bauru? Simplesmente porque o trabalho do atendimento básico e o trabalho de urgência e emergência é bastante diferenciado. Vamos pegar assim bem por baixo, vamos imaginar uma pessoa encarregada da faxina, num atendimento básico de saúde, onde a pessoa entra para fazer uma consulta médica. E a mesma pessoa encarregada da faxina, de uma urgência e emergência, que entra a pessoa acidentada, arrebentada, quebrada, com uma série de circunstâncias. O que acontece no ambiente de trabalho da pessoa? Modifica muito. Agora imagine o médico que senta no consultório e está atendendo a consultas. A pessoa chega reclamando dessa dor, daquele problema, daquele outro problema. Imagine o médico no pronto-socorro recebendo um motoqueiro que infelizmente se acidentou no meio da cidade e chegou lá. Então, o tipo de trabalho é muito diferenciado. A responsabilidade na decisão momentânea e na atuação
também é muito diferenciado e o tempo que se gasta com cada paciente também é muito diferenciado. Então não dá para a gente simplesmente tratar os dois sistemas de atendimento de saúde da mesma forma, porque a diferença de um é muito grande em relação à diferença do outro e a responsabilidade também. Então os médicos, eles se ressentiram e os funcionários também dessa situação, porque antes do plano havia uma diferença salarial, existia um abono de 120% a mais para quem trabalhava na saúde em virtude da condição de trabalho da urgência e emergência em relação ao atendimento básico. Como unificou tudo isso, as pessoas com possibilidade de opção optaram tudo para o atendimento básico e a urgência e emergência ficou defasada sem os funcionários que ela precisava. 2/3 dos médicos estão no atendimento básico e a urgência e emergência está mais ou menos com 1/3, né, Roque? Mas é exatamente esse número. Mas não pode mudar, né? Mas veja, Duda, pode tem que mudar a regra do jogo. Veja, a situação, o Rossi levanta uma situação bastante interessante que eu me permito divergir por uma razão muito simples. Por que existe esse grande número de pessoas que procuram cotidianamente o atendimento à doença nos PS? É porque a rede básica não vem recebendo os recursos necessários, os investimentos necessários para haver promoção da saúde. Isso é como a educação. Vários países do mundo, você conhece melhor do que eu, os melhores alunos, os melhores profissionais, aqueles que mais ganham estão atuando aonde? Na base, na formação básica. Como nós não temos nenhuma política de promoção à saúde, nós investimos na doença. Então nós temos essa crise. É óbvio que a gente precisa reestruturar o plano de carreiras e salários, não só da saúde, como da educação e da administração, que tem uma série de problemas. Agora, o plano de cargos, carreiras e salários, ele trouxe vantagens, sim, para os servidores. Porque, primeiro, estabeleceu uma carreira para os servidores. Se a carreira é boa ou é ruim, o princípio está correto. Então, você tem uma carreira de hoje para frente, quando não existia isso, né? Agora, nós temos que ir ajustando isso. Agora, também não dá para vender ilusão para o povo e para a população de que nós vamos resolver problemas de saúde nas esferas municipais. O plano de saúde é do mundo, é do país, nós somos de recursos, e os recursos não estão no município, mas também defendo a seguinte tese: o município tem que fazer mais e melhor aqui na cidade com os recursos que ele tem. E fazer mais e melhor, Duda, na minha opinião, é fazer investimentos maciços no atendimento da promoção da saúde, não no incentivo ao atendimento à doença. Não, vamos ver o que o telespectador está perguntando agora. Eu poderia dizer, tem médicos em Bauru na saúde municipal que ganha mais de R$40 mil por mês. É o sistema, está aí. Uma grande parte dos médicos, não são todos, não cumpre horário, não fica o tempo que tem que ficar na saúde. E eu acho que os vereadores têm a obrigação de denunciar isso, não eu aqui. Mas a gente tem feito essas cobranças, viu, Duda? E uma outra coisa muito importante é a falta da retaguarda hospitalar. Porque o cidadão, ele não quer saber se a responsabilidade do município é só com a saúde básica. Internação, atendimento hospitalar não é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado. Mas o cidadão não quer nem saber de quem que é a responsabilidade dele, está certo, ele tem que ter o direito. Claro. O problema é que não existe nem retaguarda hospitalar, né, para os médicos que atuam nas unidades de urgência e emergência aqui em Bauru, quando precisam de vagas de internação, de UTI. Nós passamos por isso todo dia na Câmara, né, Rossi? Centenas de telefonemas que nos pedem vaga, pedem isso, pedem aquilo. Obviamente a maioria dos vereadores não correm atrás disso, porque também não é nem nosso papel. Mas o quadro da saúde no estado de São Paulo e no Brasil precisa passar por mudanças profundas e mudanças muito sérias. Lamentavelmente, durante os 8 anos do governo Lula, nós não conseguimos fazer com que o governo regulamentasse, né, a emenda constitucional do ex-deputado Eduardo Jorge, que aumenta os recursos da União para estados e municípios. Procurem agilizar as respostas, que já tem muita pergunta aqui, ó. O Pedro Valentim: na questão da saúde, não estou defendendo ou atacando uma possível terceirização. No entanto, a situação não pode ficar do jeito que está. Inclusive, há uma ação popular em andamento na primeira vara da Fazenda Pública de nossa autoria, no sentido de que se parem os gastos da saúde com obras e se priorize o atendimento de urgência e emergência. Quem responde? Só responde. Eu respondo rapidamente essa pergunta, né?
faz parte da Secretaria da Saúde gastar, sim, recursos com obras. Precisam ser realizados investimentos em unidades de saúde, recomposição de materiais, enfim, principalmente no atendimento básico, Pedro. Isso você tem que avaliar com bastante critério, né? Agora, obras qualquer secretaria tem que fazer. O que nós temos que discutir são o caráter dessa obra, a finalidade dessas obras. E as obras em Bauru são justamente na urgência e emergência. Estão sendo construídas as unidades de atendimento. As unidades de pronto atendimento. Isso. Com recursos do governo federal. É bom que se diga isso, porque não tem uma contrapartida da prefeitura nesse aspecto. É importante, porque as unidades básicas de saúde, se integrar com todo o sistema de saúde, vai trazer benefícios para a população. Se não integrar, Duda, nós vamos simplesmente repartir para vários pontos da cidade que está concentrado hoje no PS. O doutor Natanel, do Jardim América, pergunta aos vereadores. Todos os vereadores de Bauru têm plano de saúde particular. Para ele e para os seus familiares, o pessoal do sindicato, a maioria dos sindicalistas também possui plano particular de saúde e educação. E todos os servidores municipais de Bauru também têm planos particulares de saúde. A pergunta é: por que a população não pode ter plano de saúde particular e para eles pode? Eu não sei se todos os vereadores têm plano de saúde particular, mas aqueles que têm é porque pagam do seu bolso. A Câmara não paga plano de saúde para vereador, por exemplo. Não é? Então eu não sei em que pé ele está colocando a pergunta, mas eu acho que toda a população que tiver um vínculo com uma empresa que tem o plano de saúde ou que pague o seu plano de saúde, vai ter o plano de saúde. O plano de saúde do governo é o SUS, que a gente tem que envidar esforços no sentido de melhorar cada vez mais. Esse caso é muito simples, Duda. Eu tenho um plano de saúde, esse plano de saúde foi uma conquista da minha categoria, os ferroviários, nós o conquistamos há mais de 20 anos. Né? Outras categorias também têm. A maioria da população não tem plano de saúde privado, porque a maioria esmagadora da população não pode arcar com os custos de um plano de saúde privado. E isso, na minha opinião, também é um dos processos que levam à precarização da saúde. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma população de 380 mil habitantes em Bauru, 180 mil pessoas aqui em Bauru, de certa forma, têm cobertura com planos de saúde. Sobram 200 mil pessoas. Para essas 200 mil pessoas, para todos, né, mas para essas que mais precisam, que nós temos que trabalhar bastante, lutar bastante para que o SUS possa atender com dignidade via Secretaria Municipal de Saúde, via Secretaria Estadual de Saúde e lutar cada vez mais para que a gente tenha um SUS 100% público. Eduardo Lopes, do Parque Camélia. Vereadores, não é mais humano ter mais 7 médicos no pronto-socorro do que ter mais 7 vereadores na Câmara Municipal? Uma coisa não faz relação com a outra. É extremamente importante que a gente tenha muito mais do que 7 médicos e médicos para atender toda a população. Apenas a gente tem que entender que a verba da saúde, ela é separada antes, ela é dividida por um percentual legal, que a lei manda, e encaminhado para a saúde. E a Câmara Municipal também tem a sua verba encaminhada de uma forma legal para suprir, as necessidades da Câmara Municipal. O aumento ou o não aumento dos vereadores não vai aumentar o repasse de verbas que o município faz para a Câmara Municipal. Muito pelo contrário, o projeto de lei é para reduzir o índice de repasse desses valores. Ou seja, nós não vamos então colocar mais vereador e vai ser impossível colocar mais médico. Uma coisa não faz ligação com a outra exatamente, e a cidade precisa de representatividade. Nós não podemos deixar Bauru aquém das outras cidades que estão caminhando, desenvolvendo, progredindo. Olha, Duda, se fosse abrir uma discussão séria, baseada no senso comum, não haveria uma Câmara de Vereador em cidade nenhuma, uma Assembleia Legislativa em estado nenhum e, quiçá, não haveria nem Congresso e nem Senado. Então a população teria que viver sobre um regime ditatorial, sobre um regime de monarquia. E vocês estão vendo o que acontece com as monarquias, principalmente dos países árabes. Que existe problema no parlamento, que existem problemas nas câmaras municipais, isso existe, ninguém nega, mas isso é parte também da relação que a maioria das pessoas mantém com políticos. Né? Então é muito importante a gente discutir que na hora do voto,
O cidadão não pode votar movido por interesses pessoais, não pode votar movido por interesses inconfessáveis de pequenos grupos, fazer negócio com parlamentar para eleger vereador, para eleger deputado. Depois, a conta é alta, né? E quem acaba sempre pagando a conta são a maioria dos trabalhadores e do povo. Aproveita então, você, telespectador, que quer dar a sua opinião. Tem uma enquete no site da TV Prevê. O site é www.tvprev.com.br e você vai responder: você é a favor de aumentar o número de vereadores em Bauru? Sim ou não? Por enquanto, o resultado parcial, 77% é contra e 23% é sim. Então, dá a tua opinião. Entra no site da TV Prevê, www.tvprev.com.br e dá a sua opinião se você é a favor ou não de aumentar o número de vereadores em Bauru. O Reginaldo da Vila... tem pergunta antes dele aqui, deixa eu ir, ó. O Rafael do Meridota. Roque, o senhor que é uma pessoa preocupada com o nosso bairro Meridota, queria constatar que o DAI abriu 2 buracos na rua José de Marte e não tapou. Mas o DAI, os caras estão dormindo, Rafael, você ainda já está praticamente fazendo um mês. Queria dizer que ao completar este mês eu vou fazer uma festa com direito à banda, polo e valsa e convidar o presidente do DAI e o prefeito para dançarem juntos a valsa do descaso. É o desabafo do Rafael, né? É o desabafo, Rafael. Depois, ao final do programa, tanto eu quanto o vereador Moisés, a gente pode solicitar a cópia do e-mail e fazer gestões junto ao DAI para que o DAI agilize, né, o reparo nos buracos que você colocou. Mas esse problema é um problema que é recorrente na cidade de Bauru, né? E isso também demonstra que nós temos uma autarquia importante na cidade e que durante muito tempo, Duda, vem sofrendo um processo também de sucateamento. É importante discutir o papel do DAI na cidade de Bauru. Concordo com você. Mas tá terrível. Tinha um vazamento de água em frente do nosso prédio na rua Cussi. Todos os dias nós ligamos, demoraram um vazamento grande, como se tivesse uma torneira aberta, saindo assim. Todos os dias. Você passa ali, você passa via, todo né? dia. Passa todo dia lá. Demorou uma semana, a gente ligando todo dia, e só foram porque aí eu mandei ligar pro Fernando, que é um menino muito bom da comunicação do DAI, e o Fernando, tem certeza que o Fernando fez agir, porque enquanto falou com gente correspondente lá que é para cuidar disso, não foi ninguém. Uma semana de vazamento, como se tivesse uma torneira aberta lá na rua, água saindo assim, ó. E o duro que é água tratada. Água tratada. Cara. Água tratada. Agora você imagina, isso na rua Bandeirantes, no centro da cidade. O que acontece nas vilas? Né? Quer dizer, coisa difícil. O que acontece nas vilas? Teve prefeitos anteriores aí que o primeiro lugar que eles assaltam é saindo dos condomínios, não fica buraco, não fica de jeito nenhum. Que são os formadores de opinião, né? Isso é uma verdade, é isso aí mesmo. Agora, o DAI nem esse cuidado está tendo. O Hélio do Jardim Araruna. Quero dizer para os vereadores que o dinheiro investido nas UPAs dava para pagar um salário muito bom para cada especialista da área médica para atender a demanda dos pronto-socorros tanto da Bela Vista como do pronto-socorro central. Vocês poderiam me responder com base nesta informação? Sobre o acidente que ocorreu sábado na Avenida Marcos Escola Rafael, no Meridota. Existe um canteiro central que foi colocado vários bancos. Isso é incorreto, pois o condutor perdeu o controle e atropelou 3 garotos que estavam sentados nesses bancos. Esses bancos deveriam ser arrancados com urgência, estão no lugar incorreto. Esses bancos, o Conseg, já da região lá já havia feito essa colocação para a retirada dos bancos, né? Um cidadão... Os bancos estão no canteiro central, no canteiro central. Fez a colocação e agora isso, infelizmente... Onde que está isso aí? Eu vou passar para ver. Na Avenida Meridota. Na Avenida Marcos de Paula Rafael. Então acabou acontecendo acidente, né? E é lamentável que tenha que ocorrer um acidente para isso. Em relação às UPAs,
As UPAs, elas são parte de um programa do governo federal. Os recursos para a implantação das UPAs, eles são verba carimbada, ele vem única e exclusivamente para isso. Então tem que aplicar nas UPAs, unidades de pronto atendimento. Em relação às especialidades, é aquilo que eu falei antes. A especialidade, ela já não é responsabilidade do município. O médico especialista, né, o cardiologista, o gastroenterologista, isso é responsabilidade do Estado. Os médicos aqui em Bauru, das unidades unidade básica de saúde, a pessoa passa na UBS e é encaminhada para o AME. O AME já é responsabilidade do governo do Estado. E também nós temos encontrado problemas no AME, né, com demora para marcar médico, para ter acesso a uma série de procedimentos. Isso só demonstra, Duda, que essa repartição de responsabilidades no trato da saúde interessa muita gente, não interessa a população. Portanto, a federalização da saúde, através da universalização do SUS, é o caminho que nós temos que buscar com medidas de curto, médio e longo prazo. Boa tarde a todos. Ele pergunta para o vereador Roque, é o Reginaldo da Vila São Paulo. Vocês do PT já ganharam várias eleições criticando o PSDB pelas privatizações dos serviços públicos, o que para mim é um verdadeiro papo furado. Gostaria que você explicasse por que a presidente Dilma está terceirizando a administração dos aeroportos. E aqui em Bauru, o candidato que você apoiou, tendo uma vice do PT, assina um atestado de incompetência querendo terceirizar a saúde. É muito simples. Minha posição em relação à Infraero é uma posição que vai de encontro à luta que nós sempre travamos, né? Ou seja, nós somos contrários à abertura do capital da Infraero. Nós entendemos que essa medida é uma medida que não atende os interesses da nação. Foi a mesma medida que nós tivemos quando nós impusemos ao governo Lula a primeira derrota no parlamento, que foi contra a extinção da rede ferroviária federal. E terceiro, a minha posição política dentro do PT combateu a aliança com o PMDB e outros partidos, porque nós entendemos que governo de coalizão feito com partidos da burguesia, como é o PSDB, como é o PMDB, como são outros partidos, não interessam aos trabalhadores. Eu fui voto vencido. A minha posição política foi voto vencido dentro do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu estou hoje exercendo o meu mandato, combatendo as privatizações, combatendo a terceirização da saúde, fazendo a defesa dos serviços públicos de qualidade. Esse é o processo dinâmico da política. Dentro dos partidos políticos nós temos opinião diferente, combatemos, às vezes perdemos as nossas posições, mas continuamos o nosso combate. O Pedro Paulo do Gás, eu pergunto, Moisés responde. Se a saúde for terceirizada, o secretário será demitido? Afinal, o que ele vai ficar fazendo lá? Não, é exatamente esse o nosso grande argumento. Depois de 2 anos de trabalho, não tendo conseguido um resultado positivo, simplesmente parte-se por uma terceirização como uma forma salvadora da saúde de Bauru. É claro que se for terceirizado, o secretário vai continuar e todo mundo vai continuar. O que nós temos que fazer é como o vereador Roque acabou de dizer, nós precisamos de uma grande discussão e de um plano sério para solucionar o problema da urgência e emergência na cidade. Não simplesmente ir pelo caminho mais fácil e mais caro. Nós temos que refazer o plano de cargos e carreiras. Eu, inclusive, sou a favor até de fazer um plano separado para a unidade de urgência e emergência, 2 carreiras com concurso separado para todos os níveis e para todos os cargos. Isso resolveria o problema de mudança de médico indo para lá ou indo para cá, o funcionário indo para lá ou indo para cá, conforme favorecesse. O concurso dele é para urgência e emergência e ele vai trabalhar na urgência e emergência. Tem outras ideias também que podem ser usadas para resolver definitivamente o problema e não paliativo. O Daniel Cavalcante eu ia perguntar sobre isso e já estava esquecendo. Era sobre a dengue, né? Que absurdo que está a dengue em Bauru, viu? Lá no Samambaia tem mais de 70 casos de dengue só no Samambaia. Só no Samambaia, né? Então, Daniel Cavalcante, ele faço uma alerta sobre a epidemia da dengue de Bauru. É a única vez que Ribeirão Preto ganha de Bauru e eu fico contente. Só Ribeirão Preto tem mais dengue que Bauru. Bauru é o 2º do país já em dengue. Um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Bauru tem mais de 1.000 casos de dengue já. Mais de 1.000. Quem fala? Na verdade, a demora na percepção do problema e no trato do problema. Esse governo, ele tem uma característica de demorar demais para tomar a atitude que tem que ser tomada.
Quando se percebeu que começou a aumentar o número de casos, deveria ter feito um trabalho efetivo, já começar as visitas, as fiscalizações e até a nebulização para conseguir estancar o problema no início. Hoje se espalhou por quase todos os bairros da cidade e fica muito mais difícil e muito mais demorado resolver esse problema. Me parece que chegou a esse ponto em virtude da demora da percepção do problema. Roque. Dengue é um problema gravíssimo, extremamente grave, e ela revela vários problemas que nós temos em relação à vida urbana, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o secretário a respeito disso, e para que a gente pudesse tomar medidas mais efetivas, nós discutimos até a possibilidade de ser decretado estado de emergência nessa questão da dengue. Isso poderia disponibilizar ao executivo melhores ferramentas. Mas também tem um problema de educação, né, Duda? Nós vamos ter que permanentemente educar a população para manter os locais limpos. E mais, vamos ter que trabalhar muito também no parcelamento do solo aqui na cidade de Bauru. Nós temos que discutir esses imóveis que estão desocupados, servindo de criadouros, terrenos sujos, terrenos que não são limpos, não são capinados, tudo isso serve, né? A proliferação do mosquito e piscinas não tratadas, piscinas não tratadas, enfim. Eu acho que é o caso do Samambaia, viu? É uma série de problemas. Porque não tem explicação. O Samambaia não tem sujeira, é limpinho, as equipes, não tem, entendeu? E com 70 casas de dengue, é piscina de gente que se mete a ter piscina e não cuida da piscina, viu? As equipes têm procurado trabalhar, os profissionais da prefeitura têm trabalhado, realizam as vistorias nas casas, muitas vezes são incompreendidos, não é permitida a entrada, são maltratados, são inclusive agredidos, né? E o estado de emergência possibilitaria que o município exercesse seu poder, entrasse dentro dessas casas e fizesse aquilo que é a obrigação do município de fazer. Agora, essa é uma decisão de natureza política. Quem tem que autorizar a decretação do estado de emergência é o executivo. Agora, o prefeito deve ter suas razões para ainda não ter aventado essa possibilidade. Terrível, e vai chegar nisso se continuar assim. Moisés, mais alguma coisa? Infelizmente, o Samuel Ferro já avisou que vai cortar o nosso Já acabou o nosso horário. Apenas, Duda, agradecendo a você e parabenizando por esse horário, por esse programa que tem dado possibilidade de a gente expor as nossas ideias e levado informação da cidade para a população. Parabéns e obrigado. Eu gostaria de agradecer também, Duda, agradecer o Moisés, e sempre é muito importante quando a gente pode vir ao programa, pode vir aqui à TV e prestar conta das nossas ações, das nossas atividades e discutir os problemas da cidade com responsabilidade, com seriedade, né? Nós temos vários tipos de políticos, né? Tem aqueles que gostam de fazer chicana, tem aqueles que se preocupam com os problemas sérios da cidade, né? E o Moisés é um desses vereadores. Temos nossas opiniões às vezes divergentes, né, Moisés? O Moisés é tua. Mas nos tratamos com uma surpresa agradável dos vereadores novos do Moisés. Mas nos tratamos com muito respeito. Eu acho que a cidade exige que os vereadores se debrucem de maneira muito séria sobre os problemas que enfrenta a cidade, para não estar apontando solução de pirulito. Apresentar a solução de pirulito, qualquer um apresenta. O problema é enfrentar os grandes temas que a cidade tem e que nós precisamos ajudar a resolver. Infelizmente, telespectador, me desculpa, ficaram várias perguntas aí sem dar para ser atendido. Nós somos atendendo por ordem de chegada. Moisés, obrigado pela presença. Agradeço. Roque, obrigado. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. O Fernando Monte, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração especial pela pessoa do médico, pela capacidade do Fernando, vem essa semana exatamente para dar a dinâmica da posição da administração municipal.